Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem, um mergulho no coração da educação clássica ocidental. É uma jornada incrível pelas 7 artes liberais, sabe? Aquela estrutura de conhecimento que por milênios moldou as mentes mais brilhantes e que até hoje nos faz parar para pensar: qual é o verdadeiro propósito do saber? E para começar, já lanço uma pergunta que, olha, tá super em alta hoje em dia. A gente olha ao redor e parece que a educação virou quase que um treinamento para o mercado de trabalho, não é? O sucesso de um curso é medido pela empregabilidade, pela utilidade prática ali no imediato. Mas, peraí, sempre foi assim? Será que o único objetivo de aprender é arrumar um emprego? Olha, os antigos tinham uma resposta bem, mas bem diferente para isso. O grande Cícero, lá em Roma, resumiu a ideia toda numa frase espetacular: "Non nobis solum nati sumus", ou seja, não nascemos só para nós. A educação para eles não era só para a gente pensar no próprio umbigo, nem só para garantir um emprego. A ideia era formar uma pessoa completa, sabe? Alguém que contribui para a família, para a cidade, para toda a civilização. É outra escala de pensamento. E essa formação toda, esse ideal, tinha um nome e um propósito muito claros. Era a educação para a liberdade. E é exatamente isso que nos leva ao conceito das artes liberais. Então, o que são essas artes liberais? O nome já dá uma pista, né? Vem do latim liber, que quer dizer livre. Era a educação da pessoa livre. Mas atenção, esse livre não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje, tipo liberalismo econômico ou libertinagem. O negócio aqui é muito mais profundo. A ideia é libertar a alma, libertar da ignorância, do erro, daquelas paixões que nos controlam. É sobre permitir que todo o nosso potencial humano floresça de verdade. Tá, mas como é que se chegava nessa tal liberdade? Não era de qualquer jeito, não. O caminho era super bem estruturado, com um currículo bem definido, as 7 artes liberais. Pensa nelas como os pilares que sustentam o conhecimento. Eram exatamente 7. E não é um número aleatório. Elas eram vistas como os 7 pilares que constroem a casa da sabedoria. É uma imagem super forte que vem lá do livro dos Provérbios. Cada uma dessas artes era um pilar fundamental, indispensável nessa construção do saber. E esses 7 pilares não estavam jogados de qualquer forma. Eles eram organizados em duas grandes etapas. Primeiro, o trivium, que é o caminho das 3 artes da linguagem. O objetivo aqui era aprender a pensar e a se expressar com clareza, com lógica. Depois de arrumar a casa por dentro, vinha o quadrivium, o caminho das 4 artes da realidade, para a gente poder entender a ordem do universo lá fora. Então, vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo, o trivium, as artes da palavra. Pensa nessas artes como a caixa de ferramentas fundamental para organizar a mente e estruturar qualquer pensamento. A primeira arte é a gramática. E calma, não é só aquela coisa de decorar regra de acento e vírgula. A gramática clássica ia muito além. Era a arte de entender a estrutura de um texto, de sacar de verdade o que está sendo dito. Era tão, mas tão fundamental que tem a história do imperador Carlos Magno, um dos caras mais poderosos da sua época, que sentou humildemente para estudar gramática. Por quê? Para conseguir ler e entender direito os textos sagrados e as leis do império dele. Olha o poder disso. Ok, dominou a estrutura da linguagem com a gramática? O próximo passo é a dialética, que a gente também pode chamar de lógica. Basicamente, é a arte de usar a razão para ir atrás da verdade. É aqui que se aprende a construir um argumento que para em pé, a identificar quando alguém está te enrolando com uma falácia e a participar de um debate sério. É o puro método socrático, sabe? Pergunta e resposta, para limpar o que é só opinião e chegar em algo mais sólido, mais perto da certeza. E, para fechar o trivium, temos a retórica. Se com a dialética a gente encontrou a verdade, a retórica ensina como apresentar essa verdade do jeito mais eficaz, mais bonito e convincente possível. E aqui tem um ponto-chave. Não é sobre manipulação, não é ser sofista para ganhar discussão a qualquer custo. É o contrário. É sobre, digamos, vestir a verdade com a melhor roupa, para que as pessoas não só entendam, mas se encantem com ela. O objetivo final é tocar o coração e a mente das pessoas, levando-as para o que é bom e verdadeiro. Beleza, com a mente toda organizada pelo trivium, o estudante estava pronto para o próximo nível. Chegamos ao quadrivium, as artes da realidade. Agora o olhar se vira para fora, para o mundo, para tentar entender a estrutura de como as coisas funcionam.
O quadrivium é formado por 4 artes matemáticas, que eram vistas como as chaves para decifrar o código do universo. Olha que legal a divisão. A aritmética estudava um número puro, o número em si. A geometria estudava um número no espaço. A música, sim, a música. Para os antigos era a ciência das proporções, ou seja, o estudo do número no tempo. E por fim, a astronomia, que estudava um número no espaço e no tempo ao mesmo tempo, observando o balé dos planetas e estrelas. E essa citação do Livro da Sabedoria resume perfeitamente a mentalidade por trás do quadrivium. A crença era que o universo não é um caos, um acidente. Ele é um cosmos, ou seja, uma realidade organizada, que faz sentido, que pode ser entendida. Porque ele foi criado com medida, número e peso. Então, estudar o quadrivium não era só fazer conta, era uma forma de contemplar a inteligência, a mente do Criador, impressa em tudo que existe. E aqui vem um ponto fundamental que talvez seja difícil para a gente entender hoje. O estudo da geometria no quadrivium não era, em primeiro lugar, para aprender a construir um prédio. A aritmética não era para fechar o caixa de uma loja. O objetivo era muito mais filosófico, era contemplativo. Era um treino para elevar a alma, sabe? Sair da bagunça do mundo que a gente vê e toca e perceber a ordem, a harmonia, a beleza do mundo das ideias, do mundo inteligível. Certo. A gente passou pelo trivium, passou pelo quadrivium e chegamos ao ponto principal. Para que tudo isso? Qual era o objetivo final dessa jornada intelectual toda? Mas antes da resposta final, só para a gente ter uma ideia da importância disso, olha a linha do tempo dessa tradição. Ela nasce lá com os filósofos gregos, é organizada e posta em prática pelos romanos, depois é guardada e adaptada nos mosteiros durante toda a Idade Média, para ser redescoberta com força total na Renascença. Foi só na Era Moderna que esse modelo começou a perder espaço para a especialização radical que a gente vê por aí hoje, onde cada um sabe muito sobre quase nada. E aqui está a grande resposta. O objetivo de tudo isso não era simplesmente acumular um monte de informação. Era formar a alma. O objetivo era criar uma pessoa com um intelecto afiado e ordenado pelo trivium, capaz de pensar com clareza, e ao mesmo tempo, uma pessoa cuja percepção do mundo, afinada pelo quadrivium, estivesse em sintonia com a harmonia do universo. O resultado? Alguém sábio, virtuoso, preparado para a maior vocação de todas: a busca pelo que é verdadeiro, pelo que é bom e pelo que é belo. E isso nos joga de volta para a nossa pergunta inicial. Quando a gente olha para esse ideal gigantesco da educação clássica, fica a reflexão. O que será que a gente perdeu quando reduziu a educação a um simples treinamento para o mercado? Que tipo de pessoa a gente está tentando formar nas nossas escolas hoje? E no fim das contas, qual é de verdade o objetivo da educação? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu pela companhia.